Boa noite a todos. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de LME e hoje a gente vai falar do LME do Rio de Janeiro com a doutora Silvana Lins, que é a nossa anfitriã no Rio. Então vai ser um papo super divertido, descontraído. E a ideia é contar para vocês um pouco melhor o que acontece no LME, como é que a gente atua no LME, em que lugares vocês chegam no LME, certo? Deixa eu ver. Sim, eu ouço bem. Você me ouve bem? Então tá bom. Estava contando para o pessoal que a nossa disposição hoje é contar um pouco mais sobre essa experiência da LME, né, o que ela é, e o que a gente está planejando entregar para o pessoal do Rio esse Pois ano, onde é. você é a nossa Então, anfitriã. Então se gente, apresenta, eu por sou favor, que esse vídeo vai ficar médica, gravado. eu trabalho na área de ensino integrativa, funcional, e já fazia uma abordagem emocional antes de encontrar a metamedicina. Eu correlacionava muito dinâmicas de correspondência, eu fiz uma formação em terapia sistêmica, né? Enfocando também essa parte de somatização. E acabei encontrando no meio do caminho essa ferramenta maravilhosa que é a metamedicina, né? Que eu nem sei como é que eu posso chamar. É uma escola, é uma filosofia, é uma ferramenta, enfim. É algo que traz para a gente, né, Ale, assim, uma capacidade de abordar o adoecimento ou a repetição de padrões somáticos como sintomas, comportamentos, com outro olhar, né? Então, É isso. Não é só uma, sim, é um pouco mais. É, sim, é quase uma e escolha de assim, vida, né? É é uma quase que coisa um caminho muito diferente para boa da trilhar. É muito legal. metamedicina, né? Que eu fui buscar a metamedicina pelo meu processo de autobusca, autoconhecimento, né? Que eu já venho adentrando há algum tempo, né? Porque eu acredito ser uma responsabilidade muito grande a gente cuidar de alguém, né? Nesse nível holo, se a gente não cuida da gente, né? Porque como é que a gente vai se colocar como um canal, seja da ciência, da espiritualidade, ou de qualquer doutrina, ou de qualquer filosofia, se você não tem as ferramentas, né? Que inclusive que você possa acessar e Com validar, certeza. né? Para se melhorar como ser humano, né? Então, uma das coisas mais importantes, né, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, é que esse seminário, que é a porta de entrada para a metamedicina, não é só para quem quer fazer uma formação, não é só para quem quer atuar na área. É um seminário que você pode ir para você se curar ou se transformar em algum aspecto da sua vida que esteja te atrapalhando, né? Seja do ponto de vista relacional, somático, financeiro, sei lá, tudo que social, familiar, né? Todo aquele padrão repetitivo, emocional que Simples, vem aquele rondando você, incômodo, você né? pode ter certeza que está dentro de você, né? Dentro de cada um de nós. Então, eu fui buscar a metamedicina como mais uma abordagem, assim como a gente busca a yoga, a meditação, o shiatsu, a terapêuticas florais, enfim. E eu encontrei um universo incrível, eu acho que infinito, de possibilidades, inclusive como médica, né? E o que aconteceu? Foi uma grande surpresa o LME para mim. Eu fiz o meu LME em São Paulo, em fevereiro de 2022. E assim, a primeira coisa que aconteceu, olha, que eu acho que cada uma das pessoas também tem que se permitir, é estar aberto, né? Para você acessar alguma ferramenta de transformação, né? Que possa fazer sentido, que possa te trazer um viés. E eu vi uma colega, a Mayra Peron, que é uma médica aqui, amiga da Sol, de uma grande amiga, né, que está aí na metamedicina, uma querida, né, maravilhosa. E eu vi ela Sim, postando um as diplomazinho de duas, tanto ULME e sol quanto aquilo bateu.
E aí eu procurei saber o que que era. Era um seminário, e a Mayra falou super bem. Eu entrei, comecei a seguir no Instagram e não sabia muito bem do que se tratava. Me inscrevi, meio que às escuras, e fui para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com aquela turma ali, super disponível, com o Valério, que é... Eu não sei nem como definir o Valério, né? O Valério é uma pessoa, assim, que tem uma habilidade... ele é um instrutor, um consultor, ele é um terapeuta, nem sei mais dizer o que ele é, um professor, ele é tudo de bom. E ali eu realmente... Sim, sim, sim. Mas nesse caso, ele é No consultor de Brasil. Sim, metamedicina, tá, gente? Ele exatamente, é né? E aí eu tô consultor que a contando a gente minha tem história, né? aqui, E aí o que né, que que faz ali aconteceu? Eu fui ali no para aquele Brasil. seminário e não caiu uma ficha, não, caíram várias, né? E eu me apaixonei pela abordagem, né? Eu já estudo alguma coisa de comportamento, dessa parte emocional. Um mês depois começava o Beta 1. A primeira turma na América do Sul. Acho que não sei se é na América Latina, América do Sul, acho que era América Latina. É, América Latina. Sim. E eu não quis nem saber. Latina. Eu desmarquei tudo e fui para São Paulo. Passei lá 8 dias ou 9 dias em São Paulo, um mês depois. E estou eu aqui, no caminho da metamedicina. Já tive a gratidão de conhecer o Cláudia no Meta 2 e todos os formadores. Mas, assim, o que, que é o LME, né? O LME, na verdade, você pode me ajudar, inclusive, né? Porque você está aí na ponta organizando. É um seminário que tem uma dinâmica estruturada em 3 dias, né? É um grupo pequeno, né, de pessoas que é conduzida pelo Valério, que é uma pessoa que tem uma certificação, passou por todos os níveis, né? E tem essa habilidade de manusear com quem está indo lá. E é justamente um seminário para você se liberar de memórias emocionais que possam estar te levando a padrões repetitivos do ponto de vista emocional, mental, somático, comportamental, financeiro, enfim, tá? Não existe só o LME dentro da abordagem da metamedicina, existem outros seminários, né? Mas eu diria que sem o LME a gente não acessa a metamedicina de verdade, né? Porque no LME a gente é muito especial. Ele é muito especial. Ele é muito especial. Porque o que que acontece? No LME você tem um momento de liberação única. Então é um seminário, ele é uma imersão de 3 dias em grupo, mas dentro desse momento em grupo, cada pessoa tem o seu momento individual. E o que eu acho muito legal é dizer o seguinte: você pode ir para o LME com uma questão, que foi o que você falou, pode ser uma questão de qualquer âmbito, emocional, financeiro. Você tem uma questão, ou você pode não ter questão nenhuma. Você pode estar só se sentindo incomodado e achando, olha, tem alguma coisa errada, eu vou nesse lugar para ver qual que é. Porque não, muitas vezes, inclusive, que a gente acaba percebendo e recebendo de feedback, Não, são mas é pessoas isso que que vão eu ia fazer o LME completar por um agora. motivo Nesse e trabalham trabalho outra coisa. de grupo, né, existe uma correspondência de dinâmicas. É impressionante. E, assim, do ponto de vista comportamental, eu estudo muito. A gente tem praticamente 22 enredos que acontecem na vida de todo mundo. Só que esses enredos acontecem de maneiras diferentes, em tempos diferentes, né? Então, assim, a dinâmica de alguém que está ali certamente vai bater na sua de alguma forma, porque você é um ser humano, você está passando pelos mesmos desafios, tem dificuldades, né? Cada um no seu quadrado, mas as coisas têm essa dinâmica e é incrível, né? Como que... E a gente brinca muito com a egrégora, né? Parece que as pessoas elas entram no LME certo para elas. É incrível. Então, principalmente quando a pessoa tenta fazer uma ou duas Exatamente. vezes e aí ela chega naquele, ela fala, cara, era esse era o meu. Porque é impressionante essa egrégora que se forma e a existência é muito sábia. Então a gente Pois sempre é. acaba no E aí LME eu queria certo, falar na um hora pouco certa e com as também, pessoas né, da minha certas. É muito interessante. experiência em relação à questão dessa abordagem, né, de uma voz que fala não através de palavras, como diz o Rumi, né? É uma voz que fala de uma outra forma que a gente precisa Sim, ouvir. Porque
especificamente, o padrão de repetição somático é uma mensagem do seu corpo, né? Isso, eu estou com ele aqui, inclusive, para mostrar Isso, para todo uma mundo, né? mensagem. Esse, inclusive, é o Inclusive, nome eu do tenho livro, né? alguns Metamedicina. exemplares desse livro, tá? No meu consultório. E se alguém tiver interesse em adquiri-lo, eu posso mandar entregar em Uber Flash, a gente manda com motoboy, para quem queira ler. Alguns pacientes, inclusive, já adquiriram, porque na abordagem não tem nenhuma vez que eu aborde os meus pacientes, tá? Seja por que motivo for, seja porque querem perder peso, porque querem fazer um projeto para envelhecer bem, ou seja porque tem uma doença, ou seja porque não estejam dormindo, qualquer coisa. Ou sejam atletas que estejam querendo melhorar a performance. Eu trabalho com atletas olímpicos e amadores, enfim, profissionais. A questão emocional, ela sempre aparece. Por que ela sempre aparece? Porque a gente olha para ela, porque na verdade ela sempre está aqui com a gente. Ela faz parte da nossa dinâmica. O que acontece Ela com outras foi lá. abordagens, que cada um tem a sua, né? E cada um atrai para si o médico que tem correspondência, né? Porque você vai, é que nem as dinâmicas de vida, você vai atrair Sim. aquilo que você precisa para você se desenvolver, né? Então, sempre aparece porque a gente sempre olha. E ela está sempre como um vetor ali de repetição, inclusive. Então, a gente colhe uma história que contempla nascimento, história familiar, sensações. E, inexoravelmente, aquilo ali vai bater com algo que a pessoa tem, ou que ela ainda não conseguiu enxergar. E por que o LME, né, o Ale? Porque eu acho que o LME, ele traz para a consciência, né, ele torna consciente algo que age em você, sem que você perceba. Do ponto de vista somático, inclusive, né? Porque as pessoas não sabem como as coisas funcionam. Hoje em dia a gente tem uma demanda enorme de informações de todos os âmbitos: política, economia, história, literatura, coisas fúteis, tudo, medicina. Só que assim, como o nosso corpo funciona em relação às memórias e o que isso acarreta, as pessoas não sabem, né? A gente tem um sistema de comunicação de informações, né, que acessa essas memórias emocionais, e o nosso sistema nervoso vegetativo autônomo, que é aquele que funciona sem a gente dar ordem, ele pode se desorganizar por conta disso, né? E geralmente uma dinâmica que você vive no seu dia a dia, hoje presente, ela pode só ir lá atrás e tocar num ponto traumático ou num ponto importante que ficou ali e que serve como um gatilho, né? Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas que são preciosas para trazer essa consciência. Yoga, meditação, shiatsu, mais uma vez, massagens, muitas terapias, barra accessários. Existe, não existe só uma, né? Mas o que eu achei muito interessante, não estou falando agora como aluna e como organizadora de um evento, né? Porque a gente quer trazer ao público aquilo que foi tão significativo para a gente, que foi tão transformador, né? Ao ponto de me fazer uma formação, né? Assim, de me mobilizar dessa forma. Fui para São Paulo, fiquei, acho que em São Paulo, no ano passado, eu fui várias vezes. Eu fui para o Ego, fui também da Metamedicina, fui para o Meta 1, para o Meta 2. Se eu juntar, eu fiquei em São Paulo mais ou menos um mês e pouco, só pela Metamedicina, entendeu? Sim. A gente dizer que o LME, ele é o LME não, a metamedicina, de uma maneira geral, é o que você falou, ela é um caminho. Ela é um dos caminhos possíveis. Ela não é o único caminho possível e ela não vai te levar para lugar nenhum que nenhum outro caminho te leve. Então não é essa pegada, não. O que tem a metamedicina, ela é um caminho diferente. Ele é um caminho pelo amor, é um caminho de autoconhecimento. Então ninguém cura ninguém, na verdade. Não é que ali você tem um ritual e o Valério vai curar ninguém. O Valério é um consultor
muitíssimo habilidoso, que te ajuda na caminhada, mas a metamedicina é uma ferramenta para você. É uma ferramenta que é entregue para você. Ali naquele momento você vai trabalhar uma questão a título até de aprender como fazer, né? Então você vai aprender como fazer com você mesmo. E depois você tem a oportunidade de ir na sua casa, com as suas pessoas. Tanto que uma vez que você faz qualquer entrada da metamedicina, o LME é a principal delas, mas tem outros seminários iniciais que você não precisaria ter o LME como um pré-requisito, né? Abundância, por exemplo. Mas a partir do momento que você põe o pé na metamedicina, vamos dizer assim, você pode trazer para sua vida. Por isso que a gente tem um público enorme de médicos, de consultores de saúde, de nutricionistas, de dentistas. Por quê? Nem todas essas pessoas têm a formação completa. Aliás, aqui no Brasil ninguém tem ainda, a gente nem teve ainda, né? A gente está no módulo. Isso. Então, ninguém ainda completou o terceiro módulo aqui. Então, assim, tá nessa caminhada. Mas a partir do momento que você conhece a metamedicina, você consegue usar ela na tua vida e a partir da tua vida na dos outros, até no vizinho, no seu familiar, porque é um entendimento diferente do que é um sintoma, um entendimento diferente do que é uma dor emocional, uma tristeza, mas também uma dor no braço, na perna, na cabeça. É um entendimento diferente de o que o meu corpo tá me dizendo com essas coisas que eu tô sentindo. É entender que o sintoma, ele é o fim da linha. O sintoma é super legal, porque ele é um aviso. Tá te falando, ó, tem negócio errado aqui. Então, ele é excelente. A gente não tem que ter raiva do sintoma. O sintoma é uma benção, beleza. Mas ele é o fim ele é a ponta da linha. A metamedicina ajuda a identificar onde essa linha começa. Da onde ela tá. Se você não parar aqui, esse carretel, ele vai continuar desfiando. Então, vai curar um pé, vai no outro pé, vai curar a dor de cabeça, mas vai ser uma dor no braço. E assim você vai indo. A sintomatologia vai mudando, mas a raiz emocional continua a mesma. Então, é uma ferramenta de caminhada para você se curar. Ninguém vai curar você, mas você vai ter uma ferramenta, um caminho, uma maneira. Porque às vezes ferramenta é uma palavra muito dura, mas é um ensinamento, né? Uma prática de vida para você encontrar os porquês dos seus sintomas. Que eu estava falando, assim, que, né, e a possibilidade de mudar isso, de alterar isso. A condição sine qua non para você entrar na formação, né, e os primeiros módulos da formação são acessos a você mesmo, né? Quer dizer, é um processo de autocura, né? Então, assim, para a gente, inclusive, poder ali estar junto com o Valério. Eu estava no ano passado também, né? Enfim, inclusive junto com a Fernanda. E aí a gente ali tendo a oportunidade de conduzir junto com ele, é um aprendizado enorme, né? Porque a gente está do lado que a gente está do outro lado, mas a gente já teve ali e a gente continua trabalhando através daquele processo, né? Então, assim, é um trabalho sem fim, né? E é um trabalho de verdade, né? De entender que a gente nunca tem trabalho. A gente está sempre assim, no meio dele. A gente está sempre, né, caminhando também. Não é porque você... transformação, sabe? Que quando uma pessoa está disponível, né? Porque eu sempre digo isso para as pessoas. Não importa que dinâmica, que ferramenta. A disponibilidade, tá? É muito importante, porque quanto mais disponível, quanto mais você se entrega ali, maior é a resposta, maior é o mergulho, né? Então, é impressionante o que acontece com as pessoas, os relatos, né? E que acontecem, a pessoa dá uma transformada. Eu posso até te dizer que no ano passado, uma coisa foi tão forte que a minha mãe veio de Maceió, minha mãe mora em Maceió, fazer o LME no Rio. Né? Então, e como para ela também, nas questões dela, né, eu saí lá na hora que ela estava liberando, né, e tudo, eu só conduzi o grupo, como ela me relata, 6, 7 meses depois, que as coisas que ela tinha dificuldade, com 77, 78 anos que ela fez, ficaram mais leves. Então, o que ela ganhou? Ela ganhou qualidade de vida. Né? Ela ganhou fôlego, ela ganhou uma ampliação de horizontes. Eu estou falando assim de uma forma muito pessoal, porque... e por que eu quis trazer, né? E estou aqui na frente tentando organizar. É um grupo pequeno, mas é algo que ainda
as pessoas não sabem. Ah, como é que eu vou no meio de um grupo de pessoas? Gente, é um momento tão precioso, tá todo mundo ali com o mesmo intuito, sabe? Não existe julgamento, não existe nenhum tipo, é um movimento de Profundo. amor, alto amor, né? E o que acontece ali, sabe, é uma transmutação, é uma coisa, as pessoas ficam ligadas, as pessoas que fazem esse LME, elas ficam ligadas por um sentimento, sabe, muito grande. E o que que acontece? É importante que esse LMS seja feito num lugar, né, silencioso, que acolha. E a gente escolheu um lugar aqui no Rio, que não foi o caso do primeiro, que foi aqui, não, foi muito urbano, mas foi dentro de um spa, dentro de uma sala, coisa e tal. Um lugar lindo, dentro da natureza. Eu diria que é um recanto, sabe? Dentro da cidade, que é a Casa da Águia, onde acontecem alguns, inclusive, encontros de yoga. Tem uma pergunta aqui da Thaís. Eu vou te responder, Thaís. E a Ale pode me ajudar também com a experiência dela, né? Claro, claro. Eu gosto dessa ideia. É legal levar para o público isso, sabe? Se o que está sendo criado para eles no Rio é mais até do que só a experiência da LME. Você está se preocupando em ter esse lugar, esse recanto. Eu acho que vai ser uma experiência muito completa para quem puder estar lá. Sim, eu O Rio é uma concordo com cidade que você, tem uma mas o energia que eu acho? lindíssima, a Eu energia acho do que Brasil, aqui, muito. claro, tem muitos grupos, né, de yoga, de meditação, mas a cultura é muito corporal, né? A cultura. Então, assim, é difícil você trazer algo que é mais sensorial, mas que tem a ver com o corpo, né? Então, eu estou te falando assim, porque não é algo palpável, mas vai ser, né? E respondendo, né, aqui a Thaís, né? A Sim, Thaís vai. é uma querida, ela é uma amiga, professora de yoga, ela é inclusive quem quer fazer o evento lá da Yoga Nidra, né? A gente vai ter que fazer até uma live semana que vem. O que acontece, Thaís? Geralmente, um sintoma físico, ele pode estar atrelado a mais de um fator, né? Você pode ter um sintoma estrutural, digamos, uma lesão, né? Digamos, estou dizendo assim, né? Uma sinusite de repetição, você pode ter um problema na raiz dentária, você pode ter um problema estrutural. Então, dentro dessa abordagem, a gente precisa entender o que é estrutural, propriamente dito, né? E entender o gatilho emocional. Né? Se o gatilho, você está querendo saber se o sintoma cessa, se o sintoma for puramente emocional, ele vai modificar. Né? Se ele não cessar, ele diminui muito, mas você começa a entender o que aquele sintoma quer dizer para você sobre algo seu. E aí você começa a, É, a transformar é. isso, né? A olhar para isso de A uma gente, forma diferente. Né? Porque é como você falou. a gente tem dizendo que realmente cessou. Sim, porque Então, tem eu posso dizer componentes que que em são alguns casos diferentes cessa. O que a dentro gente do não pode dizer que em adoecimento, todos os dentro da casos, vai, estrutura todos os casos, somática. porque às vezes não tem só uma razão emocional, tem mais de uma. Às vezes porque a pessoa já está com aquela sintomatologia há tanto Sim, tempo que o corpo dela precisa de um tempo também para reparar isso, então não é automático. Então tem uma série de questões aí. Eu acho que o que é muito importante a gente pontuar aqui é o seguinte: não é só sobre entender também de onde veio o sintoma, porque isso com o livro claramente você já consegue ter sim, uma pista muito sensorial, interessante. O exatamente. LME ele é experiencial mesmo. Ele é sobre uma transformação de vida, é sobre você entrar lá de um jeito e sair de outro. Olha, eu colho depoimentos do LME desde que a gente começou a Não, fazer isso aqui no Brasil. incrível. Eu acho que eu nunca tive um depoimento de uma pessoa que falou assim: eu saí igual eu entrei. Eu não tive uma transformação. Você tem transformações de amplitude gigantesca, de muita magnitude, que você realmente vê ali que a pessoa teve uma. Ela mudou de curso ali naquele momento. E tem pessoas que têm insights mais leves, insights menos potentes, vamos dizer assim, a princípio. E tem gente que sai
Ah, foi legal, e depois de 15 dias me procura e fala, meu, eu preciso fazer um depoimento, porque caiu a ficha, e aí, porque cada pessoa tem um tempo também, então tem pessoas que ali vai estar lá e vai mudar tudo. Tem pessoas que vai ter que ir para casa com aquela informação, conversar com ela, trazer ela para o corpo, enfim, entender ela melhor. A Thaís está falando aqui, sim, a pergunta é para os casos em que o sintoma está totalmente associado a uma emoção. Sim, nesses casos, se você liberar essa emoção, o sintoma cessa, mas ele pode não cessar automaticamente, entendeu, Thaís? Porque depende também do tempo do teu corpo, depende também de quanto tempo... Gente, imagina, você está com uma dor no braço há 30 anos, sei lá, 20 anos. Dificilmente ela vai cessar assim, porque o seu corpo ele tem uma estrutura também que precisa ser auto-reparada. A gente está falando de um processo de autocura, e todo processo de autocura tem seu tempo. Que eu acho, então, Rafaela, o tempo é para quem métrico. faz a formação, a forma de trabalho com pacientes pode ser somente individual ou é possível desenvolver... Então, Rafaela, olha só. O processo de certificação na metamedicina não é algo fácil. É um longo trajeto, é longo. Quem faz essa certificação é a Cláudia Renville, né? Essa prática já existe na Europa em torno dos 40 anos. E você tem que passar por todos os módulos, são 4 módulos, né? Geralmente o tempo médio é em torno de 3 a 4 anos ou mais, dependendo de como você consegue. Existe até, a Cláudia, ela muitas vezes pede para um dos módulos a gente fazer mais de uma vez, né? O Meta 2, principalmente, né? Pelo que eu entendi. Isso pode. A formação de metamedicina, ela é muito individualizada. A metamedicina é uma ferramenta muito humana, é um instrumento muito humano. Então, sempre a questão humana, ela sempre vai contar muito. Então, a princípio, você faria formação em uns 4 anos aí. Por que 4 anos? Porque são 4 módulos. No Brasil, o Meta 2 tem uma vez por ano. Mas eles não são oferecidos todo mês, por exemplo. Então, isso, você tem que ter o calendário. Às vezes a pessoa pode fazer fora do Brasil, tem a possibilidade de fazer fora, tudo bem, é uma formação internacional, você pode cumprir os módulos em qualquer lugar se você entender a língua, não tem problema. O último módulo, que é o módulo da certificação, é a própria Cláudia quem faz, né, as avaliações, vamos dizer assim, e é só ela que autoriza um novo consultor. Então você tem que fazer o módulo 4 e passar nessa entrevista com a Cláudia. Isso. Não, você tem que passar por essa vamos chamar de avaliação, não é avaliação o nome mais adequado, mas vamos falar avaliação com ela, e ela precisa certificar como um consultor. E aí o que acontece? Ainda assim, você não trabalha em grupo online, tá? A metamedicina, ela é feita 1 para 1. Os trabalhos em grupo são os LMEs. Então, uma vez formado consultor, você pode ter autorização da Cláudia de fazer, por exemplo, um LME online. Isso existe, tudo bem. Mas os trabalhos, eles são todos estrutturados. Então, todos os seminários de dinâmica, eles têm uma organização. Eles vão seguir o mesmo padrão. Ou na Itália, ou no México, ele é exatamente igual. As dinâmicas são a mesma. É uma estruturação de um método, entendeu? Exatamente, é um método testado, aprovado, validado. Então, é exatamente por isso que é assim. Então, Rafaela, para entender assim de uma maneira bem prática, se ficar dúvida, você vai falando pra gente, Rafa. Mas é o seguinte, você se forma consultor e você passa a atender pessoas individualmente como consultor de metamedicina de uma maneira autônoma. As pessoas vão marcar uma consulta na tua área do teu... A partir do momento que você está na formação ali, você já consegue usar algumas coisas dentro do seu campo de trabalho. Não tem nenhum problema. Só que você ainda não é um consultor oficial de metamedicina. Você não pode oferecer consultas de metamedicina. Mas você pode usar a metamedicina dentro das suas práticas numa boa. Isso. E para fazer um trabalho online em grupo, aí ou você vai ter que trabalhar depois de formada consultora com um dos modelos de seminário existentes, aí você vai pedir uma autorização para fazer isso online, é possível. Ou então você pode propor, claro, para a Cláudia, porque ela é super aberta, um outro modelo. E, enfim, se houver validação dela, você pode fazer. Mas é legal deixar claro que não é desorganizado, é uma organização. Então, dentro da metamedicina, seja onde for que você faça qualquer trabalho, sempre vai seguir uma conduta, que é essa linha de conduta validada pela Cláudia, estudada por muitos anos, documentada no Grande Dicionário, né? A gente tem um livro em metamedicina, que é um livro grosso, sim, que a gente não tem por enquanto. Tem outras línguas, mas o nosso mais próximo é o espanhol.
e que mostra muito desse trabalho de muitos Então, e muitos e muitos anos da Cláudia validando o modelo, certo? Então, e aí é eu isso. vou Para ter responder trabalho só online em mais aqui grupo, para a tem que Rafaela, para a ser gente poder. autorizado por ela. Ela falou que queria sair da área dela, mas queria trabalhar com questões emocionais. Tá. Então, Rafaela, por que que você não vem fazer o LME aqui no Rio, né, com a gente? Sua cara. Que eu acho que você vai ter uma grande oportunidade, uma porta de entrada. Eu acho que foi a minha, pelo menos, tá? E vai ser um prazer. E você É tudo. vai conseguir, obviamente, porque ninguém pode entrar na metamedicina sem fazer o LME. É a porta de entrada, né? Você não pode fazer o Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 4 sem ter feito o LME. Porque a condição sine qua non da Cláudia é que a gente possa acessar as nossas questões, né? E tratá-las. É isso. Você tem outros seminários de entrada, Rafaela, que você O pode fazer ego. sem fazer o LME. Então, por exemplo, se for oferecido aí no Rio Abundância, que é um dos nossos seminários, Abra Sua Não. para Abundância, você pode fazer sem o LME, mas a formação não. E por que a formação não pode fazer sem o LME? É o pré-requisito. Vou até te explicar Exatamente. rapidamente, porque eu acho muito interessante. É porque é no LME que você experimenta em você. E a Cláudia parte da premissa que você não pode tentar fazer com ninguém algo que você nunca fez em você, né? Algo que você não pode tentar orientar por um caminho uma pessoa, um caminho que você nunca trilhou. Então, sem o LME, você não pode fazer a formação. Eu te convido, acho que você vai adorar fazer o LME, e se você quer ir para essa área da terapia assim, integrativa, da medicina eu acho que integrativa, é um caminho. esse LME aqui no Rio vai ser muito especial pelo lugar que a gente escolheu. Na verdade, foi o Valério, inclusive, que me deu essa dica, né? E eu fui no lugar, é encantador, tem cachoeira, é no meio de um condomínio, tá? Mas você parece que está fora, está numa área que não é urbana, né? A data aqui no Rio é de 10 a 12 de novembro. É uma sexta, um sábado e um domingo, tá? Se você entrar depois no meu Instagram, no link da bio, já tem inclusive as inscrições. Ou se você precisar de alguma informação, você pode me mandar um direct, ou pode mandar um WhatsApp, tá? Que eu te explico direitinho. Na verdade, eu só entro como organizadora por ser aluna da formação, né? E por ser uma base aqui, uma das bases aqui no Rio, né? Para a gente estar podendo trazer isso para as pessoas aqui no Rio de Janeiro, porque é uma abordagem muito preciosa, né? E que eu espero que a gente possa trazer por muitos e muitos anos e mais vezes ao ano. Essa é a ideia, que essas sementinhas possam ser plantadas, sabe? Porque eu acho que todo mundo vai ganhar com isso, inclusive as pessoas que a gente trabalha, né? As áreas que vão ser abrangidas com essa abordagem, que não tem olha, é só aqui que eu posso usar, não. Você pode usar de uma forma ampla, né? Então. Sil, parece que tem uma aluna do LME do fim de semana Dá aqui um que oi, está mandando Celina, várias pra mensagens. gente. Celina. É isso, Celina? Dá um oi pra gente. LME de São Paulo. Então, eu ia te pedir até fez o para LME, você ficou bem. fazer. Você colocou aí, eu vi maravilhoso, né? Faz aqui, escreve alguma coisa para todo mundo que está aqui poder compartilhar, né? Você compartilhar a sua sensação, ou mais do que isso, né? Oi, Celina, olha ela aí. Porque aí, de repente, você dá um depoimento. A Celina foi alguém que participou esse final de semana do LME em São Paulo, né, Ale? Isso, ela ficou lá, entrou aqui. Posso chamar você para o vídeo aqui? Sem palavras. Foi divino sem palavras. É exatamente isso. É sem palavras. É só vivendo para ver, né? Não tem muito jeito. Vê se ela aceita aí. É transformador. Então, assim. É muito legal. Realmente, o LME, ele traz os conceitos que quem for participar vai entender da metamedicina, e esses conceitos postos em prática, né?
Entregue-se, é exatamente isso. Entregue-se como eu me entreguei, né? Porque eu também me entreguei. E foi algo assim, eu não sei dizer, né? Eu realmente hoje, eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor, primeiro para mim mesma, sabe? E em segundo lugar, de poder estar trazendo isso para os meus Exatamente. pacientes, né? Pelo olhar, pela condução, pela abordagem e de poder, junto com você, com o Valério, com Cláudia, com todo mundo, com o Ivan, a gente está podendo trazer essas sementinhas para a gente plantar, né, Ale? Porque são sementes, né, que a gente vai plantando, que a gente vê depois aí, como ela falando, foi divino, esses frutozinhos dando e florescendo o tempo inteiro, frutificando, e é incrível, porque não é só naquele momento, né? É uma transformação que vai se dando, né? E vai se estruturando, e você vai buscando Exatamente. outras coisas, Ela... né? E assim, eu não conheço nenhum ser humano que tenha uma integralidade de estar bem resolvido em todas. Ela não está conseguindo entrar lá. É só você Celina, aceitar o vem aqui com a convite. gente. Eu tô te chamando aqui, ó. Tô te É, convidando. toca do lado para você poder fazer aqui para o Aceita o convite, pessoal dar entra esse aqui. A gente vai depoimento. adorar Vai te ser ouvir. ótimo. É muito gostoso ouvir. A gente está chamando ela, não é à toa, né? Porque é muito Eu gostoso ouvir passei quem uma acabou de sair semana do em RME. êxtase. Porque Eu, é eu passei uma diferente. A semana com um sensação ela é realmente sentimento, sim, sabe, de alegria, que eu não muito sabia legal. dizer. Parecia que eu tinha tomado alguma coisa, um pirlim-pim-pim, que eu estava assim, juro por Deus, era uma sensação, eu estava leve, eu não sei explicar, foi uma coisa realmente, para mim, foi impactante, né? Para minha mãe já foi um pouco mais difícil. Ela ficou um pouquinho mexida, que o Ale falou, cada um Sim, é mexida numa tangencial diferente. Então, minha mãe passou uns 2, 3 cada dias meio sorumbática. Aí depois ela, entendeu? Ela processou, ela mudou. Então, assim, cada um um tem voltou. uma reação, né? De acordo até, que eu acho, com a sua ferida, a, material que a gente possa ler sobre o anemia. Então, oi, Beta. Beta, minha paciente. Tudo bom, querida? Beta, se você entrar no link da bio, Tudo bem. no meu Instagram, você vai bater ali, tem um site e tem um botãozinho dentro do site da Metamedicina. Eu vou lançar um texto, tá? Eu estou estruturando um texto e a gente vai colocar esse texto no Instagram também, mostrando como é que é, o que é o LME, como é que é essa dinâmica, entendeu? Específica. Mas o que eu posso te dizer aqui, e a Lê pode No repetir, porque você entrou aqui Instagram, agora, é um seminário estruturado em 3 dias, tá? Que é conduzido por um consultor internacional certificado, que é o Valério Zoccarato. E nesse seminário, tá? Ele vai abordar em grupo, coletivamente, depois individualmente, questões, né? Que as pessoas têm, outras pessoas levam, de repetição, de dor, né? Tudo aquilo que a gente tem dificuldade em melhorar, em fazer, enfim. E é um seminário aonde você entra em contato com aquele lado sombra, entendeu? Com aquele lado que todos nós temos, muitas vezes não vemos, né? E que ele aparece de vez em quando para justamente assombrar a gente, num sintoma, num comportamento, né? Numa situação que a gente atrai para a gente. Então, assim, esse seminário, ele não precisa ser. Ela falou, não precisa ser uma questão fala específica. comigo Muitas mais vezes tem cedo, gente que Beta. vai sem questão nenhuma. Não, E chega lá, as questões começam a aparecer porque sim, é estruturado. Ele tem uma estrutura no seminário. Mas, sem dúvida nenhuma, é isso. tá?
Se você tiver alguma questão nesse momento, que esteja superficial ali, dentro do seu processo, por exemplo, eu tenho uma dor crônica, né? Eu tenho fibromialgia. Eu estou dando um exemplo, tá? Não é específico. Pode sair de lá você pode até até entender alguma coisa também, tá, e relacionar até e pode descobrir outras coisas, porque são 15 pessoas que vão trazer questões diversas, que são questões humanas e que todo mundo passa, e que todo mundo já passou, vai passar, enfim. Então, é com o que a Lê falou, é enriquecedor. Enriquecedor demais, né? Assim, do ponto de vista de essência, de mergulho, né? E de descoberta. Porque você pode chegar lá sem questão nenhuma. Eu tenho até uma experiência que eu posso aqui. Um colega, ela pediu para mandar o convite de novo, Alê. Então, a Celina é uma menina, uma moça que fez o LME de São Paulo agora, que entrou aqui e vai dar. Acabou de entrar. Hospital. Oiê! Tá chamando. Só vamos ver aqui que a gente está vendo a sua cozinha. Peraí. Não tá te vendo. Era só um momento. Hospital. Oiê! Vou virar a câmera aqui. Aqui deu pra gente. Tudo bom? Boa noite, eu comecei a escutar vocês falando. Eu falei, nossa, que interessante, né? Porque eu participei desse último. E foi assim, em São Paulo. Tá reverberando ainda, realmente. As fichas vão caindo aos poucos. Oi? Como foi para você? Como foi a sua experiência? Conta pra gente como é a experiência. Eu não tenho palavras para dizer. Foi muito impactante para mim. Para mim foi assim, todo o processo, realmente, a egrégora que se forma, assim, a gente fala assim, meu Deus, a gente aprende com todo mundo que tá junto. Isso que eu falei faz sentido, então, porque eu já fiz. Realmente, é muito assim, realmente, pelo fato de ser um grupo pequeno, é muito profundo. Mas realmente depende, do jeito que o Valério, ele é realmente fantástico. Não dá pra gente descrever, e ele é o que ele fala, se você se entregar, você ganha muito. Todo mundo ganha. Você ganha os outros também, porque todo mundo ganha, todo mundo ganha. Sim. Não tem muito que descrever. Na verdade, a gente sabe que assim, por mais que a gente queira dizer em palavras para as pessoas, o ideal é falar assim, olha, vai lá e faz. Porque, na verdade, quem é próximo de você começa a perceber assim, nossa, está diferente alguma coisa. Assim. Exatamente. E eu posso dizer uma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Porque eu tive essa sensação, né? A sensação, eu queria falar para todo mundo, olha, faz isso, não deixa de fazer. Por favor, vai mudar a sua vida. Sabe aquilo que exatamente. Vai lá. Você fica querendo, na verdade, abrir a cabeça das pessoas e botar dentro. LME. Entendeu? É mesmo, exatamente isso. Eu tenho uma prima muito amada que eu falei para ela, eu falei para ela assim, você tem que se permitir receber isso. Porque assim, é uma imersão, né? Sim, mas você precisa, assim, se organizar para ir, que nem eu tentei fazer em fevereiro desse ano, não deu certo, mas por questões de ordem pessoal, mas dessa vez foi, porque era para ser dessa vez. Assim, sabe? Você tem que se organizar, falando, eu vou participar, vou participar, né? E assim, por exemplo, na semana anterior, gente, eu levei um tombo tão feio, e eu sabia, eu falei, não quero saber. Eu tava aliás, hoje o meu joelho tá se recuperando ainda. Mas ficou muito claro para mim, eu preciso participar. Olha só a resistência que a gente tem. A mudança mesmo, porque dá medo. Só que, gente, vai com medo mesmo. E, na verdade, quando você atravessa essa linha, fala assim, nossa, meu Deus. Você tá mais leve? Senhora, eu tô... É uma coisa... Mudou. É exatamente isso. É exatamente isso. É leveza. Porque, geralmente, assim, você já tentou tantas terapias, a gente fica, desculpa a expressão, de saco cheio, sabe? Então você fala assim, gente, eu não aguento mais.
Não estou desmerecendo o trabalho de psicólogo, de outras terapias, eu já conheço muita coisa, mas o que o LMA faz, não dá pra gente... Olha, a minha sensação, não sei se você... Eu faço terapia, eu fiz terapia durante 22 anos da minha vida, então... Eu tive a sensação de trabalhar em 3 dias, de 7 a 10 anos. Assim, o tamanho eu acredito em você. O tipo de nível. Tempo ali, exatamente. Uma outra moça participante. Já que você está falando disso. Isso mesmo. Uma outra moça que participou com a gente, ela deu carona pra gente, ela comentou, ela falou, olha, eu já passei até por hipnose, vai muito além da hipnose. Vai muito além da hipnose. E ó que ela tocou numas feridas bem profundas dela, né? Não vou falar o nome dela para não expor. Mas ela falou, não, já fiz outras coisas, já tomei ayahuasca, rapé. Não. É outra coisa, não dá para descrever. É muito diferente. É muito diferente a abordagem e você acessa mesmo. Sim. De plena... Sim, essa que é a parte bacana. Você está consciente. Você está consciente de autocura, olhando para você e pensando, ok, o que eu posso pensar diferente, o que eu posso mudar nessa história? Essa história é minha, como eu escrevo ela diferente? Então, e eu vou te dizer uma coisa aqui, é sobre você fazer uma escolha diferente na sua vida. E eu espero que todo mundo que ouça isso, eu acho que a gente aperta um botão de amor dentro da gente. Isso. Eu vou dizer uma coisa para você. A Metamedicina é uma escola de amor, é a escola da felicidade. Alegre, muito cheia de... Todos os meus amigos sabem. Mas olha, o botão que eu apertei, sinceramente, eu queria ter apertado antes, mas é o que ela falou, né? Tudo acontece na hora certa, né? Então, assim, eu acredito que preparada para apertar esse botão agora. E assim, gente... É um botão que vale a pena apertar, porque não adianta sem esse sentimento interno, porque é nosso, é dentro, não é fora, é dentro. Isso, exatamente. Todo o resto não tem muito sentido. Você pode ter o melhor marido, todo o filho, carro, beleza, 550 sapatos, não adianta. É algo que transcende, tá? Então, eu fico muito feliz, sabe, Celina? Eu acho que você fez um relato tão lindo, né? Eu estou trazendo isso daqui com o maior carinho. Eu acredito que você vai entender o que eu vou falar. Eu nunca tive um diálogo interno tão amoroso comigo mesma. Eu nunca tive, de verdade. Sabe aquela coisa de você falar assim, nossa, que nem esses últimos dias eu acordei atrasado, o meu normal é ficar me atormentando. Eu percebi, ok, você se atrasou, tá bom. Tá tudo bem. Aperta esse e no final não é transformador, exatamente. É assim, gente, é assim, é leveza. Então, a gente é educado, vocês vão entender. A gente é educada para dar para os outros, mas a gente não dá para a gente. Por isso que eu falei. A gente é comprometido com os outros, mas não conosco. É esse botão que a gente aperta. E é interessantíssimo, porque as pessoas têm falado para mim assim, Silvana, você está diferente, você está mais bonita. Eu falo, gente, que eu estou mais bonita, mais velha. Aí você está mais bonita, você está mais iluminada. Isso. Como assim? Mas é geral. Ao ponto de a minha terapeuta de teatro ter me encontrado, ela falou, você está diferente. E eu fiquei assim, como assim? Você está diferente, alguma coisa mudou em você. Ela percebeu na minha energia. E olha só, uma pessoa que me cuido muito, tá? Meio espiritualmente, medito, sabe? Sou espiritualista praticante, faço atividade física, tomo 355 suplementos. Quem me conhece sabe, né? Sou uma pessoa muito afetiva, paciente, mas
a minha melhor melhora foi comigo mesmo. Olha, eu sinceramente, assim, não sei como ela, eu não sei colocar em palavras. E por isso que eu estou com essa missão de trazer pelo segundo ano consecutivo isso para o Rio de Janeiro, tá? Eu não tenho como impor para as pessoas, porque isso tem que ser um acolhimento interno de cada um, né? Um sentimento de cada um. Tem que ser um despertar, porque senão também não funciona, tudo que é automático não funciona. É uma experiência realmente que não tem como. Ela acabou de sair, acabou no domingo, hoje é quarta-feira. É domingo. Né? Então, é recente, mas tá tudo assim mudou até a percepção do tempo. É muito interessante. Pois é. É muito interessante. Pois é. Realmente uma experiência completamente diferente de qualquer outra coisa. Que bom, olha, eu sempre te agradeço. A Lê também, né? Aí você ter entrado e ter trazido, tem enriquecido isso pra gente, né? Porque eu acho que nada... E assim, eu tô fazendo isso de uma forma muito desinteressada, a Lê pode me saber disso, eu não tenho nada. A gente está trazendo isso como veículo para poder... Isso é verdade. Então, da Metamedicina, a gente tem uma vida tão corrida e assim, eu estou hoje aqui, vou fazer outras lives, estou produzindo conteúdo porque está alinhado com o meu propósito. Porque é um bem-estar que a gente deseja para todo mundo. A saúde. E saúde sem auto-amor e consciência, ela não tem estrutura. Ela é falha. A saúde começa nesse sentimento. Não adianta você usar medicamento injetável, genética, o diaba 4, estética. Você pode ficar um corpo, mas você não vai ter saúde. Você vai adoecer. E não adianta, né? E como está a sua alma? Vai ter uma vida plena. Então, assim... No dia que eu encontrei... E quem vos fala? Malhadora, estética, não sei o quê. Tudo. Sempre fiz tudo. Sempre fui extremamente corporal, apesar de cuidar do meu emocional, do meu espiritual. Mas, para mim, trouxe um colorido especial. Trouxe um perfume que eu quero ser futuramente uma consultora. Eu quero trazer... Eu quero, porque foi uma coisa que me tocou na alma. Eu disse isso para a Cláudia, eu tenho até no meu perfil o meu relato no dia da minha formatura lá do Meta 2, né? E é exatamente aquilo. Eu falei, Cláudia, você plantou uma semente e nós vamos dar os frutos, porque é isso. O que é bom a gente precisa trazer para as pessoas, né? E trazer desinteressadamente, que cada um possa receber no seu coração e possa se sentir tocado no sentido de perceber que é a sua hora, como você percebeu, Celina, né? Não foi eu percebi no segundo, né? E eu vocês, qualquer dúvida, eu tenho, viu, Bia, esse livro lá no consultório, tá? Que é um dos livros em português da Cláudia, acho que é o único, né? Que tem em português, né? Fala cada sintoma uma mensagem, conta um pouco da história dela, né? E de tudo que, como ela começou a postular isso. E é isso, que a gente possa ouvir, de uma outra forma. Existem coisas, né, que se falam não através de palavras, então que a gente possa escutar essa voz, né, que é o nosso corpo, que são as nossas necessidades, que são as nossas repetições, que são nossos anseios, sabe? De fazer nossa existência aqui valer a pena e a gente merece. Cada um de nós merece. Só que quem precisa fazer somos nós mesmos, né? Então... É isso aí. Então o convite é LME no Rio, pessoal. Informações no Instagram da Silva. Tá bom, então entrem lá. Vai cair a live, coisa, clique no link da bio, então, tem no meu blog, telefone do consultório, tem tudo lá também, se vocês quiserem entrar, estou super disponível.
tá? Vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Celina, muito obrigada. Você foi maravilhosa. Prazer. Ale, Obrigada a você pela oportunidade. tá bom. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Tchau. Tchau, menina. Boa noite. Boa noite.